Graça e paz. Graças a Deus pela palavra de Deus e graças a Deus pelo Evangelho de João. Nesse Evangelho de João, nós encontramos coisas maravilhosas e eu estou fazendo alguns estudos no Evangelho de João. Eu já fiz um falando sobre a introdução, está no YouTube. Depois eu fiz um outro, falando a respeito do Verbo encarnado, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se nós estamos fazendo esse estudo, isso eu creio que vai ficar por muito e muito tempo no YouTube, que as pessoas poderão ter acesso, mas nós estamos vivendo no tempo que nós estamos vivendo o coronavírus, isso onde o mundo parou. A gente tem escutado muito a respeito de morte, a respeito de enfermidade, temor e tantas coisas mais. O Evangelho de João, ele fala a respeito de vida. Isso da verdadeira vida. Isso nós temos Jesus dizendo no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3,36, quem crê tem a vida eterna. Quem não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a gente vê a preocupação do evangelista João em falar a respeito que Jesus Cristo, ele é a verdadeira vida. Aquele que não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Então é muito importante nesse momento que a gente tem escutado tanto sobre morte, isso falar a respeito da vida. O Evangelho de João, como eu tenho falado, é uma defesa da fé. O João foi um dos evangelistas que viveu mais tempo, daqueles que estiveram com Jesus, foi os que teve mais anos de vida. Ele teve uma vida longa, ele teve longevidade. Tentaram prendê-lo, tentaram fazer com que ele parasse de falar de Jesus Cristo, prenderam ele na ilha de Pátimos. Mas lá ele teve a revelação de Deus, escreveu o Apocalipse. Então é uma pessoa que tinha uma íntima comunhão com Deus, e o objetivo de João, quando a gente lê a carta, é como se ele estivesse defendendo a fé e mostrando que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Porque nos dias de João já havia infiltração de princípios romanos, a filosofia grega entrando dentro do cristianismo, querendo colocar um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Muitos, como tem muitos hoje que afirmam que Jesus Cristo não é Deus, ou que Jesus é um Deus com D minúsculo. Então a preocupação do evangelista João é mostrar que Jesus Cristo é quem ele diz ser. Se nós estamos meditando há alguns dias, no capítulo 1, que a respeito de João Batista, que veio com a finalidade de testemunhar a respeito de Jesus. Quando ele foi procurado e perguntaram a ele quem ele era, ele diz: olha, eu sou aquele que o profeta Isaías falou, a voz do que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho do Senhor. Então, no capítulo 1, o testemunho de João, ele começa no versículo 15, mas no versículo 9 fala a respeito que houve um homem chamado João Batista e fala o que ele veio fazer. Então aqui nós podemos ver quem era Jesus para João Batista. E eu quero estar lendo com você o capítulo 1, versículo 28 em diante, e diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte,
viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim para isto, batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ele não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sob quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, olhando no capítulo 1, no versículo 9, João Batista diz o seguinte: Jesus Cristo é a verdadeira luz. Jesus Cristo é a verdadeira luz. Teve muitas pessoas nesse mundo que se colocaram como luz. Maomé se coloca como o enviado. Buda é colocado como iluminado. Tem Confúcio. Tem outros que surgiram buscando a luz. Mas, para João Batista, Jesus Cristo é a verdadeira luz. Fora dele é imitação, é mentira, mas Jesus Cristo é a verdadeira luz. No versículo 17, nós encontramos que Jesus é aquele que veio trazer a graça. Porque nós encontramos que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Na lei, nós reconhecemos que nós somos pecadores e que Deus é santo. Mas a lei, ela não tem poder para salvar. Não há outra maneira de salvação a não ser pela graça que encontramos em Cristo Jesus. No versículo 23, João diz que ele veio dar testemunho a respeito do Senhor. E para ele, Jesus Cristo é o Senhor. E no versículo 29 e no versículo 36, nós encontramos que João diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é muito importante nós entendermos o que significa a figura do Cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, ou outros animais, pássaros, era oferecido em sacrifício. E nós vemos que essa história de sacrifício, ela já existia antes da lei, e ela já existia antes de Moisés. Quando nós vamos lá em Gênesis, capítulo 4, nós encontramos Abel oferecendo o melhor das suas ovelhas ao Senhor. A primícia das suas ovelhas, oferecendo ao Senhor. E diz que Deus recebeu a oferta de Abel. Isso, quando a gente vai caminhando na palavra, nós temos os dias de Noé. Noé, quando ele sai da arca, isso diz que ele faz um altar e ali ele oferece sacrifício ao Senhor. Abraão, em cada lugar que chegava, ele levantava um altar e oferecia sacrifício ao Senhor.
E nós temos o exemplo de Abraão, quando Deus pede o filho dele para ser oferecido em sacrifício. Se ele, em obediência, estava disposto a oferecer o seu filho em sacrifício. Porque sabia que o Deus que estava pedindo disse que em Isaac seria abençoado muitas famílias da terra, ou todas as famílias da terra. Então ele sabia que ele iria oferecer e Deus iria trazer de volta. Mas no momento do sacrifício, diz a palavra de Deus, que Deus falou para Abraão: não faça isto. Eu fiz isso para provar a sua fé. E ali havia um cordeiro preso em alguns galhos. Então Abraão pegou aquele cordeiro e colocou no lugar do seu filho e ofereceu ao Senhor. Se a gente voltar em Gênesis, quando o ser humano pecou, eles tentaram, Adão e Eva tentaram fazer roupas de folha, mas diz que Deus fez túnicas de pele de animal e colocou sobre eles. O objetivo disso, segundo alguns antropólogos, eles dizem o seguinte, que em toda tribo que se encontra, e se encontrasse hoje uma tribo que nunca teve contato com o ser humano, lá vai ter sacrifício de sangue, sacrifício de animal. Isso a gente vê nos cultos afros, isso sempre também oferecendo animais, e alguns mais extremistas oferecem até seres humanos. Então, o que prova isso, o que isso quer mostrar para a gente? É que há culpa na mente do homem, e o homem procura resolver esse problema através de oferecer alguém ou alguma coisa em seu lugar, por substituição. Como está na palavra de Deus: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, João Batista, olhando para Jesus, ele diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que João está dizendo é o seguinte: todo esse sacrifício que foi feito no passado, usando animal, todo sacrifício que é feito hoje, muitas pessoas continuam fazendo esse tipo de sacrifício, era uma sombra do que estava para vir. Essa era uma sombra das coisas que estavam para vir. Quando a gente lê Hebreus, diz assim a palavra de Deus, e o escritor de Hebreus escreve: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que, ano após anos, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que sangue de touro e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitas com holocausto e ofertas pelo pecado. Então, o que o escritor está dizendo é o seguinte: que sangue de touro, sangue de ovelhas ou qualquer tipo de sangue derramado não tem poder para remir o pecado. Somente o sangue de Jesus Cristo. Então, aqui em João, o testemunho de João Batista é justamente este: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele não é um cordeiro. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado
do mundo. Então o que João Batista está mostrando aqui, quando aponta para Jesus dizendo, ele é o cumprimento de todos os sacrifícios, porque todos os sacrifícios que foram feitos era sombra das coisas que estavam para vir. Uma vez que veio a luz, não precisa mais sacrifício de cordeiro, porque o Senhor já fez o sacrifício perfeito. E através do sacrifício de Cristo, nós temos o perdão. Alguns anos atrás, um menino que hoje já é rapaz, né, isso já tem a vida dele, ele era criança, e ele chegou num velório. Né, e naquele velório, ele viu várias luzes, aliás, várias velas acesas. E ele foi apagando as velas. Né, e as pessoas falaram, mas Mateus, por que você está apagando essas velas, Mateus? Ah, não precisa, né, mãe? Ele falou para a mãe dele. Tem luz. Mas então, na inocência dele, só se acendia a vela na casa dele quando faltava luz. E quando ele chegou naquele velório e viu aquelas velas acesas, ele não quis desrespeitar a fé das pessoas, mas na mente dele colocou, se tem luz, para que vela? Então é justamente isto. Se nós temos Jesus, a luz verdadeira, que ilumina todas as pessoas, nós não precisamos da luz do sol, nós não precisamos da luz de vela, nós não precisamos de qualquer outro tipo de luz, porque Jesus Cristo é a luz. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a solução para resolver os nossos problemas é nós crermos que o sacrifício perfeito já foi feito em Cristo Jesus. Então o sacrifício foi feito. Qualquer coisa que eu faça para conseguir alguma graça de Deus, ou qualquer coisa que eu faça como sacrifício, é anulando o que Cristo fez. Um exemplo grosseiro aqui que eu quero colocar. Vamos supor, minha esposa vai, lava toda a louça, deixa a cozinha bonita, e eu chego falando para ela, olha, eu não gostei não. E eu tiro toda a louça do armário, eu desarrumo tudo que ela fez e vou lavar novamente para colocar dentro do armário. Então o que eu estou fazendo? Eu estou anulando o que ela fez. Qual é o sentimento quando você faz alguma coisa e alguém chega e vai fazer a mesma coisa que você fez? Então, quando a gente está oferecendo um sacrifício, ou se a gente oferecer sacrifício de cordeiro, ou outra coisa qualquer, nós estamos anulando o que Cristo fez. Porque tudo que ele tinha que fazer, quando ele disse, está consumado, ele fez. Então João, no seu testemunho, diz, olha, acabou o que era sombra, e agora chegou o que é verdadeiro. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o sacrifício que ele fez foi completo e não se deve ser repetido, porque Jesus Cristo já se ofereceu em nosso lugar. E Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João continua dizendo, que é maravilhoso aqui, e João testemunhou, João Batista, dizendo, vi o Espírito descer do céu, como pombo, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele a quem vires descer, pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então João Batista dá o testemunho que Jesus Cristo é o que batiza com o Espírito
Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a terra. Isso aconteceu no Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo ele vem com uma função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que nos convence que nós somos pecadores, e sendo pecadores estamos em falta com Deus. Ele nos convence do pecado. Ele nos convence que há alguém que é justo e justo juiz. E um dia todos nós iremos comparecer diante dele para absolvição ou para a condenação. Ou estamos protegidos pela graça e pelo amor de Deus, ou estamos sendo julgados pela lei e pela lei condenado. Então o Espírito Santo veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Diz que o momento vai ser feito o juízo. E todos nós iremos comparecer na presença de Deus. Então Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Se alguém pergunta, mas como que é esse batismo de Jesus? Porque o de João a gente sabe que era feito com água. As pessoas vinham até João, entravam no Rio Jordão, e ali era o batismo de arrependimento, e João batizava na água. Mas Jesus batiza com o Espírito Santo. Como que acontece isso? No versículo 13 de 1 João diz assim, a respeito do Filho de Deus: os quais não nasceram do sangue. Então não é nascimento da carne, nem da vontade da carne. Então o batismo do Espírito ele não acontece somente pela vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então o batismo do Espírito Santo é uma obra de Deus na vida do homem. É muito, para a gente entender bem, nós temos João capítulo 3. Isso onde Nicodemos fala com Jesus, que ele era mestre e ninguém podia fazer os sinais que ele estava fazendo se não fosse enviado por Deus. E Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, não tem como você ver o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Então o batismo do Espírito Santo, ele acontece quando há o novo nascimento. Nicodemos pergunta, mas como que pode acontecer isto? E Jesus deu um exemplo, usando uma figura que aconteceu no deserto. Como Moisés levantou a serpente de bronze, o Filho do Homem será levantado. E todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que olharem para Jesus, vai ter a vida eterna. O novo nascimento não é da vontade do homem, não é somente o desejo da carne, isso não vem de coisas do sangue, mas ele vem de Deus. E tem um versículo que é o culminante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação, ela vem através da fé. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, versículo 13, ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o novo nascimento é algo que vem de cima. E quando acontece o batismo do Espírito Santo, vem a consciência do pecado. O pecado machuca, o pecado dói. A pessoa vê como ele está
sofrendo por causa do pecado, e naquele momento vem um arrependimento, naquele momento vem a fé no sacrifício de Cristo Jesus, e nessa fé em Cristo Jesus vem o perdão, vem a paz, vem a certeza de salvação. O batismo do Espírito Santo, ele nos liga ao Espírito, a Deus. Mas quando o batismo do Espírito Santo acontece, a criatura velha morre e nasce uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O batismo do Espírito Santo é um divisor de águas. É um divisor. Antes, a pessoa que não é batizada pelo Espírito Santo, ele corre para o pecado, se lambuza no pecado e gosta do pecado. Mas quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, ela corre do pecado. Ela corre para Deus. E ela pode até cair em alguma coisa, mas ela não fica no chão, porque a natureza dela muda. E ela corre para Deus, porque ela se torna o filho de Deus, se torna uma ovelha de Deus. Então Jesus veio para batizar com o Espírito Santo. E não tem coisa mais gostosa do que o batismo do Espírito Santo. Uma vez batizados pelo Espírito Santo, convencido do pecado, convencido do juízo, vem a obediência. Aí vem o batismo nas águas, que Jesus disse: fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui é o que eu quero colocar bem claro. Nem todas as pessoas que foram batizadas na água foram batizadas pelo Espírito Santo. Deveria ser, mas nem sempre isto acontece. Certo? E algumas pessoas, pastor, o que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Peça a Deus. Busque o Senhor. Se alguém fala, mas pastor, eu não tenho dúvida se eu fui ou não. Se você tem dúvida, você não foi. Certo? Então, busque ao Senhor, peça compreensão, que Ele ilumine a sua mente e que você possa nascer de novo e receber esse batismo que vem do Senhor. Então, para João Batista, no testemunho dele nós encontramos que Jesus Cristo é a verdadeira luz. Jesus é aquele que nos livra da lei e nos perdoa pela graça que há no sacrifício dele. Jesus é o Cristo, o Messias. Jesus é o Senhor, porque ele tem todo o poder. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Receba Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Tenha paz com ele. Aceite o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E Jesus é aquele que batiza com Espírito Santo. E eu quero afirmar para você, não tem coisa melhor no mundo do que ser batizado pelo Espírito Santo. Não tem coisa melhor no mundo do que o novo nascimento. Que Deus possa estar te abençoando. Como diz o texto, como diz a palavra de Deus, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, mas esses foram feitos para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenha a vida em seu nome. Que Deus os abençoe e que essa mensagem venha a ser usada por Deus para que pessoas reconheçam Jesus, o Cordeiro de Deus, e que possam ser batizados pelo Espírito Santo, passar pelo novo nascimento, saber que um dia vai ter o juízo, mas diz a palavra de Deus que não há condenação para aqueles que creem em Jesus Cristo, e que nós possamos viver em favor desse, ou para este, que deu a sua vida por nós. Que Deus os abençoe, que Deus dê paz,
E se você ouviu do início ao final, isso com certeza o Espírito Santo falou ao seu coração. E que nós possamos viver a nova vida que só Cristo pode dar. E no momento de pandemia, no momento de tanto medo, que nós possamos encontrar a verdadeira vida. Porque se esse vírus nos pegar, e pode pegar, e tirar a nossa vida, a vida que Jesus dá, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como diz a palavra, todos quanto receberam, dê-los o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você não é isso que você possa receber o Cordeiro de Deus. E diz que quem crê se torna filho de Deus. Que Deus os abençoe e que a paz que só Jesus pode dar esteja com você. Amém.